O vídeo de hoje é sobre um dos personagens mais queridos e icônicos da cultura pop, o Homem-Morcego Batman. E mais especificamente vamos falar sobre a série dos anos 60, que é uma verdadeira joia da televisão. Se você cresceu assistindo as aventuras do Cavaleiro das Trevas nos anos 90 e 2000, pode parecer estranho imaginar o Batman como um personagem com um visual colorido e um estilo camp, certo? Mas acredite, a série dos anos 60 era exatamente assim, e é por isso que ela se destaca e é tão importante na história do Batman e da cultura pop. Então nesse vídeo vamos relembrar e explorar detalhes que tornaram essa série dos anos 60 tão única e influente. Então, podemos começar? Ora, por que não? Se você é fã do Batman ou simplesmente curte cultura pop, esse vídeo é pra você. Então já deixa o like engatilhado porque hoje você viaja no tempo com a gente, até a Gotham City dos anos 60. O ano era 1939, e as nações aliadas estavam se preparando para lutar contra uma nova força do mal. Naquele mesmo ano, uma editora de Nova York chamada Detective Comics colocou um anúncio à procura de homens especiais. A companhia já havia alcançado sucesso com o Homem de Aço, o Super-Homem, e os editores estavam procurando por outros super-heróis. Em maio de 39, o desenhista Bob Kane colocou o Batman em ação. O Cavaleiro das Trevas e seu companheiro Robin eram heróis misteriosos que disfarçavam a todo custo suas verdadeiras identidades. O herói dos quadrinhos se tornou um sucesso e em 1943 Batman apareceu em mais de 20 jornais em todo o país. Naquele mesmo ano, o Cavaleiro das Trevas foi levado às telas do cinema no filme The Batman. Slap his face. Step back. No início dos anos 60, as tiras de Batman estavam se desgastando e quase foram canceladas. A salvação veio de uma fonte um tanto inesperada. A rede de televisão ABC estava em apuros e precisava de um novo projeto para melhorar sua audiência. Foi quando surgiu a ideia de adaptar Batman para uma série de TV. Então, no verão de 1965, a ABC ligou o bate-sinal. A emissora firmou um contrato exclusivo com a 20th Century Fox para produzir 13 programas. Depois de firmado o acordo, os produtores começaram a procurar um ator para vestir a capa de Homem-Morcego. Após muita procura, Adam West foi escolhido para o papel, após o produtor William Dozier ver sua atuação como o vilão Captain Q, num comercial para Nesquik. Some people will do anything to get rich quick. Toodaloo. Lyle Waggoner também havia sido selecionado para o papel, mas os caras preferiram Adam West. O produtor William Dozier, até pouco antes de se envolver no projeto, nunca havia lido gibis. Ao se inteirar do conteúdo sombrio das histórias do Batman, tomou uma decisão radical. Ele só faria a série se fosse uma comédia. Muita gente torceu o nariz para a ideia. Misturando os clichês dos antigos seriados de aventura, a linguagem dos quadrinhos e a estética repleta de cores do pop art, a série, contrariando muitos, quem diria, se tornou um fenômeno. Vai ser páreo mole. Não vejo ninguém para me derrotar. Quando estreou em 12 de janeiro de 1966, foi vista por quase 50% dos televisores norte-americanos. Travestida de comédia camp, a série era uma crítica ácida à sociedade americana e à sua necessidade de heróis mascarados e imaculados, onde os vilões não tinham freio moral algum e a polícia era completamente inútil. Além disso, em nenhuma outra série você veria o Batman arriscando uns passinhos de dança ou pegando uma onda com o Coringa, né? Com direito a shortinho de banho e tudo. O programa deu fama e status de celebridade aos até então desconhecidos Adam West, o Batman, e Burt Ward, o Robin, os transformando em celebridade assim que o show estreou. O sucesso foi tanto que os astros da época disputavam a tapa uma oportunidade de aparecer na série. Todo mundo queria estar lá, seja como vilão especialmente convidado ou na janela de um prédio que a dupla estivesse escalando. Deram as caras nesse quadro grandes nomes da época, como Sammy Davis Jr., Jerry Lewis e até o bom velhinho Papai Noel. Outros ilustres a aparecer no seriado foram o Besouro Verde e seu auxiliar Kato, vivido por ninguém menos do que o lendário Bruce Lee. Kung Fu's Kung Fu. It's not child's play. Nesse episódio duplo, os defensores de Gotham acreditam que os convidados são os vilões da história. Na verdade, esse crossover entre o Besouro Verde e o Batman era uma jogada de William Dozier, a fim de impulsionar a série do Besouro, também produzida por ele. Valeu só pela oportunidade da gente ver Robin encarando rapidamente Bruce Lee no mano a mano. Os cachês pagos aos convidados eram bem maiores do que os salários dos heróis, em especial o de Burt Ward, o Robin, que recebia menos do que o mínimo da época. Até seu dublê, que mal era usado, ganhava mais. O resultado disso eram constantes acidentes com o garoto prodígio. Outro problema do azarado Robin era a Liga Católica de Decência.
um grupo que reclamava que o calção do rapaz marcava muito seu órgão sexual. Para diminuir o problema, o ator foi obrigado até mesmo a tomar remédios. Eu ainda não entendi o que aconteceu. Além de seu parceiro Robin, Batman também contava com o apoio de uma equipe preparada para varrer o crime de Gotham City. Falou bem e falou certo. Alfred. O magérrimo mordomo Alfred, como sempre, era quem mantinha a ordem na mansão Wayne. O auge era quando ele tinha que se fantasiar de Batman para proteger a identidade secreta do patrão. Mesmo usando bigode, ele conseguia enganar todos. Comissário Gordon. Sua voz cavernosa e o semblante sério podiam até passar a ideia de um tira-durão, mas o fato era que o comissário não fazia nada a não ser chamar o Batman para cuidar do vilão do momento. Aqui é o comissário Gordon, Sr. Wayne. Como vai? Eu liguei para avisá-lo que a Mulher Gato roubou vários milhões de dólares em joias. Interessante era que seu intérprete, o ator Neil Hamilton, levava o papel tão a sério que ele se irritava quando alguém dizia que o programa era uma comédia. Brigou até mesmo com Adam West por ele rir em cena. Chefe O'Hara. O abestalhado ajudante de Gordon muitas vezes mais atrapalhava do que ajudava. Por ser brincalhão durante as filmagens, seu intérprete Stafford Happ nunca se deu bem com o eterno e sisudo colega de cena Neil Hamilton. Batgirl. Ela quase ganhou série própria, mas como a audiência de Batman não ia bem, resolveram incluí-la na série para tentar levantar a audiência. Mas pelo visto suas curvas perigosas não surtiram o efeito desejado. Enquanto os mocinhos faziam de tudo para manter Gotham City livre de crimes, a turma do mal queria mesmo era levar o caos e o terror para a cidade. Não é de hoje a tradição dos vilões ofuscarem o morcegão. Pelo menos aqui o elenco era de primeira e não fazia feio ao tentar desmoralizar o herói. Sem origens ou qualquer justificativa para os seus atos, eles simplesmente eram maus e divertidamente insanos. Alguns dos mais nefastos foram: Pinguim. Por mais que parecesse o grasnido de um pato, essa era a risada do aristocrático vilão obcecado por peixes. Seus perigosos guarda-chuvas deram muito trabalho a Batman, principalmente na época da candidatura do vilão à prefeitura de Gotham. Esse argumento também foi usado no longa Batman O Retorno, anos mais tarde. Coringa. Se você prestar atenção nas aparições do palhaço do crime, perceberá que dificilmente era dado um close na cara do indivíduo. Acontece que o ator que deu vida ao vilão, César Romero, usava um generoso bigode, que por mais que lhe pagassem bem, ele não raspava de modo algum. Pintada de branco, a pelagem quase não dava para ser vista. Quase. Charada. O persuasivo Senhor dos Enigmas competia com o Coringa para ver quem era o vilão mais gargalhante da série. O ator Frank Gorshin ainda voltaria ao papel no praticamente desconhecido Legends of Super-Heroes, um especial dividido em duas partes feito pela rede NBC em 1979. Em alguns episódios de Batman, o personagem foi interpretado por John Astin, da família Addams, mas sem o mesmo brilho de Frank. Mulher Gato. A sedutora ladra foi vivida por 3 diferentes intérpretes: Lee Meriwether, no piloto, Julie Newmar, nas 2 primeiras temporadas, e Eartha Kitt, que podemos dizer que foi a mais bizarra de todas, no último ano de exibição da série. A atriz foi a primeira mulher negra a interpretar a Mulher Gato, o que causou uma grande polêmica, principalmente pela mudança de etnia da personagem. O racismo da época também afetou o desenvolvimento dela na trama. Naquela época, a população racista achava absurdo um relacionamento interracial, motivo pelo qual qualquer interesse amoroso entre Batman e Selina, que já existia na série, foi completamente descartado. Racismo pesado, né, galera? Ao invés disso, a produção investiu mais nas características criminosas da Mulher Gato, que se tornou uma ladra mais qualificada e com planos mais grandiosos de vilania, o que de novo era resultado dos estereótipos racistas da época. Cabeça de ovo. Desprezível. Talvez essa seja a melhor palavra para definir esse vilão. Não à toa, seu intérprete Vincent Price detestava usar maquiagem. Mais desprezível mesmo foi a ideia de colocar o lendário ator num papel tão meia-boca, né? Além desses, outros vilões menos expressivos também deram as caras na série, como o Traça, Menestrel, o Chapeleiro Louco, entre outros igualmente infames. Em 1968, depois de 3 temporadas e 120 episódios, a série exibiu seu último episódio em 14 de março daquele ano. O fim do programa se deu devido à queda de audiência. Embora tenha sido muito popular em sua primeira temporada, com uma média de 15 milhões de espectadores por episódio, a audiência caiu consideravelmente na segunda e terceira temporadas, chegando a uma média de 8 milhões de telespectadores por episódio.
Rumores contam que depois que a ABC cancelou o programa, os produtores esperaram para ver se alguém mais iria comprá-lo. Como ninguém mostrou interesse, eles desmontaram a Batcaverna. 2 semanas depois, a NBC se ofereceu para continuar a série, sem saber que o set já havia sido desmontado. Diante do alto custo de construção, a emissora acabou desistindo. É isso, meus amigos. Conheci essa série do Batman? Me fala aí nos comentários. Se quiser conteúdo sobre mais alguma série das antigas, me fala aí. Ah, e se ainda não deixou seu like, essa é a hora. Aproveita também para enviar esse conteúdo para aquele seu amigo fã do Batman. Até daqui a pouco no próximo vídeo. Um abraço!